Boa tarde, mesa diretora, senhores vereadores, acadêmicos da FURB, senhores que nos assistem aqui em suas residências. Gostaria de destacar hoje uma matéria do site UOL, em que os estudantes brasileiros ficaram em 38º lugar, entre jovens de 44 países, em um teste de solução de problemas matemáticos, feito pela OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, e divulgado nesta terça-feira. Enquanto os alunos de países da OCDE tiveram média de 500 pontos de avaliação, os jovens brasileiros atingiram em média 428 pontos. O relatório mostra ainda que 43,7% dos brasileiros tiveram baixa performance, e só 1,8% conseguiram solucionar problemas de matemática complexo. A avaliação foi aplicada a jovens de 15 anos, senhores vereadores mirins. E na contramão do que eu digo, né, quando nós vamos observar os investimentos do governo federal em educação, a fonte Valor Econômico de São Paulo, né, o Ministério da Educação perdeu fôlego nos investimentos em 2013 e não está mais entre as 3 pastas mais eficientes nos aportes a projetos do governo federal. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, a pasta investiu 7,75 bilhões de janeiro a novembro do ano passado, valor 13% inferior aos 8,9 bilhões investido no mesmo intervalo de 2012, sem descontar a inflação do período. Então, senhores, nós vemos que o governo federal arrecada cada vez mais, é a esfera do governo que mais arrecada no nosso país, que recebe a maior parcela dos impostos arrecadados por nós, é o governo federal, somando mais de 2 trilhões de reais que foram arrecadados no ano de 2013, e na contramão disso, corta investimentos na área da educação. Investimentos esses tão pleiteados por nós vereadores, pelos acadêmicos, por universitários, inclusive pela própria UNE, né, senhor, né, vereador Jefferson. Então, gostaria de destacar aqui que não adianta só nós colocarmos a culpa da educação nos estados e nos municípios, né? Se o governo federal, se é o ente que mais tem capacidade de distribuir recursos e de realizar investimentos nos estados, não faz a sua parte, né? Também é muito mais fácil nós cobrarmos dos municípios e dos estados investimentos na área da saúde, se os municípios e os estados também, se a União não faz a tua parte em questão de saúde. Há tempos que nós vemos esperando bastante mais investimentos na área da educação. Concedo uma parte a Vossa Excelência. É a parte o vereador Ivan Nats. Vereador Diogo, nós devíamos falar mais de educação aqui, sim. Vossa Excelência traz um tema muito pontual. Nós devíamos falar mais de qualidade da educação. Está sendo formada no Congresso Nacional a Frente Parlamentar em defesa da federalização do ensino básico no país. Federalizar o ensino básico é a solução para a unificação da qualidade da educação no Brasil. Porque enquanto o sul do Brasil tem uma qualidade de primeira linha, nós sabemos que o norte e o nordeste sofrem com a educação. Então, nós, inclusive, pretendemos participar do debate da Frente Parlamentar em defesa da federalização do ensino básico no Brasil. Parabéns, Vossa Excelência, por ter trazido um tema tão importante à tribuna. Obrigado pela participação, vereador. E quero, por fim, salientar aqui o compromisso assumido, inclusive, por Vossa Excelência, vereador Ivan Nats, quando líder do governo no ano passado, na discussão do plano plurianual, do reajuste dos servidores públicos, ao qual Vossa Excelência se comprometeu uma reposição, um ganho real de, no mínimo, de 1,95%. E eu digo, Vossa Excelência, que estava falando em nome do governo, presidente, o senhor me concede mais um minuto para Vossa Excelência concluir. Mais um minuto do vereador Marco Antônio. Então, Vossa Excelência, naquele momento, o vereador Nats, quando estava aqui nessa tribuna falando em nome do governo, na condição de líder do governo, colocou para os servidores que o ganho real seria de, no mínimo, 1,95%. E eu acredito que quando a Vossa Excelência utilizou essa tribuna colocando essa situação, o prefeito Napoleão Bernardes também utilizou essa tribuna junto com Vossa Excelência, pois foi ele que escolheu o senhor como líder do governo. Então eu espero que o vereador Marco Antônio Van Rossky, hoje ocupando a função que Vossa Excelência ocupava tempos atrás, continue com esse compromisso assumido no ano passado e que esse ano seja garantido, no mínimo, 1,95% de ganho real aos servidores públicos, que somado com 5,38% da inflação dos últimos 12 meses, daria um percentual mínimo de 7,3%.
33%. Por fim, eu gostaria de solicitar ao Executivo que tome providências ali junto à Escola Max Tavares do Amaral, nas proximidades ali na escola, principalmente no que diz respeito à pintura das faixas de pedestres ali, devido ao grande trânsito de crianças naquele local, e também referente ao tamanho das calçadas naquela região, que a gente sabe que não está de acordo com o que diz o nosso plano diretor. Então, aquela calçada, aquele local, num valor inferior ao que estabelece o plano diretor do nosso município, solicitar a fiscalização de obras e posturas que vá lá, que constate a deficiência e que tome providências a fim de regularizar aquela situação, evitando assim que as crianças que estudam naquele educandário tenham que transitar pela via de rolagem, colocando as suas vidas em riscos. Seria isso na tarde de hoje. Meu muito obrigado.